Olá, meus amigos. Voltamos com mais um entrevistado na nossa série do Pode Mudar. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo, o professor Bispo Portinari. Bispo, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui participando com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né, do convite e que fiquei muito feliz, né, de ter essa oportunidade aqui de estar, né, ao lado do amigo aqui, né, fazendo essa conversa aqui, esse bate-papo, né? E esperamos aí que nós... Vamos bater um bate-papo legal aí, Bispo. Isso. Bispo, e a nossa intenção aqui, o Fábio já conhece o Bispo Portinari de um bom tempo, sei que o Bispo foi professor, por isso. Mas antes da gente contar a história da formação acadêmica, eu queria, assim, apresentar para o pessoal de casa, que você fala quem que é o Bispo Portinari, onde você nasceu, onde você estudou. Eu acho que você não nasceu em Brodowski, veio para Brodowski depois. Isso. Conta um pouquinho da sua vida aí, Bispo. Como você... eu nasci vizinho aqui, né? Cidade aqui, Ribeirão Preto. Ribeirão, então é pertinho de nós aqui. Na infância eu estudei lá em Ribeirão. Qual mesmo. Escola que você estudou lá? Eu estudei porque naquela época ginásio, né? Tinha poucas escolas, Sim. né? Eu estudei na escola que tem até hoje, que chama Fábio Barreto. Fábio Barreto, uma escola tradicional. Lá eu terminei meu 4º ano lá e aí depois, né, com a situação meio difícil, a gente acabou dando uma parada de estudar. Mesmo porque, na época, vamos supor, se você fosse fazer o ensino médio, por exemplo, não tinha para todo mundo, né? Sim. Você tinha que fazer uma prova. Uma prova e tal, e se você passasse aí prova, sim você prosseguia no estudo, né? Caso contrário, você ficava até ter uma oportunidade. Até surgiu uma vaga. Aí você parou para ir trabalhar, então, ajudar os pais? Trabalhei, né? Eu sou de uma família, assim, de extrema, como é que fala? Abaixo da linha da pobreza, né? Entendi. Né? Foi uma vida difícil, né? E, então, logo cedo, a gente, mesmo criança, né? A gente vê aquelas dificuldades, a gente já sente aquela vontade, né, de estar ajudando. Ajudar em casa. Ajudar em casa e tal, né? Eu lembro que eu era criança ainda, tinha acho que pouco mais de 10 anos, né? Eu ajudava a minha mãe fazia sabão, aquele sabão caseiro, eu tentava vender, às vezes não conseguia muito vender. E depois eu tinha um pessoal lá que tinha plantação de verduras, né? Fui tentar vender verduras. A horta, tinha. Eu já fiz muito disso também. Minha tia também tinha uma horta e eu ajudava ela no finalzinho da tarde a vender os maços de alface, maço de almeirão, cheiro verde. Então, acho que mais fácil do que vender sabão, eu acho, né? Mas também não deu muito certo, não. Não deu certo também, não. Aí, quando eu comecei a acertar um pouquinho e você tinha 10, 12 anos por aí, Bispo? Por aí. Entendi. Então, quando eu comecei... Aí eu peguei na cabeça e falei assim, né, naquela época tinha muito... eu falei assim, eu vou engraxar sapato. Aí eu mesmo fiz a caixinha de sapato. Não sei se você já conheceu aquelas caixinhas, né? Sim. Aí fui lá, comprei uma graxa, né, marrão e preta, né, que usava, mas era utilizada. E, graças a Deus, começou a dar certo. Ali, né? Na Praça 15, rodoviária. Isso. Né, eu rodava tudo ali e também eu ia conversando com as pessoas. Então tinha aquelas senhoras que elas se identificavam comigo. O que ela fazia? Falava assim, não, vem um fim de semana aqui que eu já separo tudo o sapato do meu marido e tal. Aí então já notava lá, né? Aí chegava no sábado, eu ia lá na casa dessa família, senhora, né? E ali eu engraxava sapato, né? Dava aquele trato no sapato e aí quando eu ia, como se diz, eu ia trabalhando de engraxate, e eu sempre, quando eu ia engraxar sapato de uma pessoa, eu pegava, né, e falava assim, escuta, o senhor não sabe onde está precisando de um menino para trabalhar, não? Pedir emprego. Até que um dia lá, um senhor lá veio engraxar sapato, menino, vem cá, vamos engraxar sapato. Aí eu estava engraxando lá, dando trato lá. Ele falou assim, escuta, você não... o senhor não sabe de quem está precisando de um menino aí para trabalhar? Ele falou, não, sei sim, tem um amigo aí e tal, né? Ele mexe com móveis, faz reforma com móveis e tal,
E ali eu fui para lá, né? Você foi marceneiro, então? Não, era móveis estofados. Ah, né? estofados, estofados. Então eu mexia com móveis estofados. Ali eu comecei a fazer o trabalho e parece que... só que é o seguinte... o salário era muito pouco, eu ganhava acho que 20 cruzeiros por mês. Né? 20 cruzeiros não dava para nada. É como se fosse R$200 hoje, mais ou menos. Então, mas pelo menos ali comecei a trabalhar, aprendi a profissão, né? E isso já estava com 15, 16 anos. Foi, né? Aí chegou um ponto, quando eu já estava com 16 anos, naquela época tinha salário de menor e salário de maior. Sim. Não sei se... Eu lembro dessa diferença que tinha. Então, como eu já era profissional, né, mesmo tendo 16 anos, eles me pagavam o salário mínimo, né? Entendi. Porque eu já tinha profissão. Entendi. Mas foi muito bom. Foi uma lição de vida. Ô, Bips, e tudo isso mostra que você teve opção assim lá na tua infância, igual você falou, veio de uma família carente, humilde, trabalhadora. Você teve a opção de ir para o caminho errado e para o caminho certo, que é do trabalho. Aí você optou sempre trabalhar, nunca teve preguiça de procurar o melhor para você, para sua família e ajudar em casa, né? Você vê, tem um detalhes aí, né? Antes eu tinha acho que uns 7 anos por aí, né? Naquela época não era parque infantil que tinha, né? Isso. Então eu ficava num parque infantil e estudava, né? E minha mãe fala, eu não lembro, mas minha mãe fala assim que eles davam a sopa lá pra gente, né? Para as crianças, e depois à tardezinha davam um pão. Aí eu ficava lembrando da minha mãe, falava assim, poxa vida, né? Será que a minha mãe vai... A minha mãe disse que eu pegava assim a camisa, embrulhava o pão. Pão para levar para ela. Ficava a tarde toda com o pão embrulhado na camisa para levar para ela. Eu não lembro, né? Ela que disse que eu fazia. Hoje eu vou nas escolas, Bispo, as auxiliares de serviço, elas comentam isso daí também. Que o molequinho pega o pão que era para ser para ele fala que não vai comer para levar pro pai, pra mãe, que em casa não tem. E é muito triste isso, né, Bispo? É muito triste. Você já passou na pele, então, isso daí? Já passei na pele, já foi muito doloroso, mas passamos e conseguimos sobreviver. Fez o estofado, aí você voltou a estudar depois de grande? Não, voltei não, né? Como já tinha o diploma do 4º ano, né? O 4º ano, quando eu fiz 18 anos, eu falei assim, eu vou ser caminhoneiro. Aí fui lá, batalhei, tirei a carta, né, de profissional. Carta profissional já podia tirar direto, né? Podia. Tirei a carta profissional. Aí, o que aconteceu? Eu ia num lugar, que bom, você quer trabalhar aqui e tal, né? Falei assim, nossa, arrumei o trabalho, arrumei um emprego aqui, né? Aí a pessoa pedia assim, você tem que ter 2 anos de experiência, né? Falei, mas eu não tenho experiência, tirei a habilitação agora. Moleque novo. Aí eu fui várias firmas, fui cansando. Aí, nesse intermédio, abriu o concurso para a Polícia Militar. Né? Que é onde eu queria chegar aqui agora, então. Então aí, você já estava com o quê? Já estava na casa dos 20 anos, então, Bispo? Não, nesse período? 18 anos. 18 anos? 18 anos. Então você não perdeu muito tempo. Eu fui policial militar menos de 20 anos. Olha, que legal, que legal. Então vamos lá, vamos falar isso daí que você entrou na polícia, apareceu a escola para você, o vestibular e tal, a escola de soldado. Conta um pouquinho aí, então, onde você prestou o vestibular, onde você foi servir. Aí você vê como que é a situação, né? Eu tinha um colega lá, abriu a inscrição, falou assim, tá aberto lá, rapaz, você fica aí atrás de caminhoneiro, eles não dão emprego para você. Aí ele falou, tá aberto lá na Polícia Militar, tá aberta a inscrição, faz lá. Aí fechou a inscrição, né? Aí foi lá perguntar para mim, você fez a inscrição? Eu falei, não fiz. Aí eu tive sorte que logo em seguida, como acho que não sei o que aconteceu, logo em seguida abriu de novo. Meu tio Antônio até faleceu esses dias, ele conta também que ele era servente de pedreiro, estava trabalhando em Ribeirão, os colegas lá escutou na hora do almoço falando que ia ter exame para a polícia, e os amigos foi e ele não foi. Aí os amigos insistiu, tal, os amigos acabou fazendo inscrição para eles também num outro concurso que teve logo depois lá. E o que aconteceu, né? Eu estava lá de manhã, esse amigo chegou e falou assim, você tem 10 cruzeiros aí? Eu falei, meu Deus, eu era o único 10.
É o que eu tenho no bolso. Era o único Para mim almoçar. 10 cruzeiros que eu tinha. Ele falou assim, me arruma esses 10 cruzeiros. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá bom, né? Que Deus abençoe, né? Esses 10 cruzeiros. Eu peguei, né? Falei, toma, dos 10 cruzeiros. Ele falou, tem a sua identidade aí? Ele falou, né? Já estranhei, né? Eu falei, tem, por quê? Não, você não faz inscrição, eu falo para você fazer inscrição, você não faz, eu vou fazer para você. Aí ele fez, aí falou, quero ver se pelo menos as provas você vai fazer. E cheguei lá para fazer a prova, eu tinha um 4º ano, né, que eu disse para você. Sim. E aí que eu cheguei lá para fazer, tinha muito jovem lá, né? Um falando que estava fazendo a faculdade, outro que tinha já terminado a faculdade, outro está terminando. E eu falei, só com o 4º ano, o que eu vou fazer no meio desse povo aqui? Aí passou, né, os tempos, fiz a prova, aí o tenente lá falou, seguinte, tem esse vidro aqui, quem tiver com o nome aqui, tal dia pode vir aqui, quem tiver com o nome, passou, quem não tiver, pode esquece. Aí eu falei, eu vou, né? Aí eu cheguei lá tal, aquelas pessoas que estavam fazendo faculdade, não passou. Estava indo embora. E eu passei. Eu falei, olha lá meu nome. Falei, Jesus. É o dedo de Deus mesmo, né? Você vê como é que é? É que era para ser mesmo. Aí você passou, fez a prova em Ribeirão Preto. Eu fiz a prova lá. E fez a escola na onde? Eu fiz a escola em Marília. Marília. Fui fazer a escola de polícia lá em Marília, né? E meu na pai... época do regime militar. Meu pai conta que era muito difícil, ia de trem, não sei se você ia de trem. Isso, cheguei. E de trem. Quando a gente saiu de Ribeirão para ir Marília, fomos de trem. Hoje de carro demora 2 horas, 2 horas e meia para ir para Marília. A noite inteira. Meu pai falava a noite que era inteira. A noite inteira. Saía 6 horas da tarde aqui, chegava no outro dia 6 horas da manhã lá, e era uma dureza, ia parando. Aí você fez a escola em Marília, então? Eu fiz escola lá em Marília, né? Com o pensamento que eu voltava para Ribeirão. E chegou no dia lá, terminamos tudo, né? Se formou? O curso, né? A formatura. Aí eu falei assim, bom, agora acho que eu volto para minha cidade, que mandaram lá para São Paulo. Jesus. Mas se for ver, é mais um dedinho de Deus que te encaminhou para lá para também ensinar uma outra realidade para você, né, Bispo? Exatamente, né? Acho que você não se arrepende disso daí também, não. Foi uma lição para você também ir para São Paulo. Foi, né? Que é outro mundo, né? É verdade. E chegou lá em São Paulo, você ficou quanto tempo lá em São Paulo? Aí cheguei lá em São Paulo em 77. O ano que eu nasci, 77. Você estava em 77. Eu já estava na luta. Tá trabalhando. Aí cheguei lá em São Paulo em 77, fiquei lá de São Paulo até 85. Vixe, ficou bastante tempo. Fiquei bastante tempo. 8 anos lá. Fiquei bastante tempo. Né? E vinha para casa aqui uma vez por mês? Quando dava. Quando dava, ainda tinha vez que passava mais de mês sem vir às vezes passava mais de mês, né? A dificuldade para ter contato, né? Hoje eu falo, né? Hoje você tem o celular, você fala prático, viva voz, né? Vídeo chamada. Ônibus tem de hora em hora de Ribeirão para São Paulo. Então, naquela época era o trem uma vez por semana e não tinha, e era caro, né? Você não conseguia pegar o trem toda semana. E para ligar para a família, né? Você pedia para o telefonista. Ou se mandasse carta, né? Que sumiu, né? Hoje não se vê mais. Não vê mais carta, Então você escreveu uma carta lá para a família. Até essa carta chegar, às vezes você chegava primeiro do que... Aí depois a família ia ler, né? Depois ela fazia a resposta. Até chegar, né, na gente, né? Passava 15 dias já. Demorava bastante tempo, né? Aí você ficou lá, aí conseguiu a transferência para Ribeirão Preto depois de... Em 85 eu vim para Ribeirão, né? Ribeirão. E até eu estava para vir trabalhar aqui em Brodowski, né? Na época do Cabo Dios. Tava tudo certo para mim vir para Brodowski, eu já tinha até pegado o ofício para vir. Mas aí, de repente, lá, um outro comandante lá falou, não, vou mandar ele para Barrinha, que é uma necessidade lá maior, não sei o que e tal. Aí fui para Barrinha, lá naquela época. Dos boia fria lá. Tá fazendo 40 anos agora. Esse mês passado fez 40 anos daquela história de Barrinha lá. Eu peguei muito problema lá de quarto de cana, essas coisas, né? Que tinha os empresários que abusavam de trabalhar, judiavam como escravos, cortadores de cana. Exatamente. Aí teve a revolução deles lá.
Teve uma noite lá que saiu tiroteio, chegou a morrer Exatamente, gente. né? Você estava lá, então? Eu estava lá. Nossa, Né? faz 40 anos agora. Quando eu fui para lá, tinha acabado de... não sei se você lembra do episódio lá, que eles acabaram derrubando lá a cadeia. A cadeia, invadiram a delegacia. Eu, logo em seguida, fui para lá. Foi para lá. Quando aconteceu, eu não estava lá ainda, né? Entendi. Mas aí, em pouco tempo, eu fui para lá. Aí ficou em Barrinha e sempre ficou aqui na nossa região, então, depois? Eu fiquei, né? Fiquei fiquei em Barrinha, depois trabalhei em Sertãozinho, trabalhei lá em Guatapará, né? Deu um giro. Você nem chegou... E Brodowski, não, da terra? Não chegou. Não chegou. Eu, né, fiz um giro lá em derredor lá de Ribeirão Preto. Sei. Lá, né? E aí depois vim para Ribeirão mesmo, aí fiquei em Ribeirão, né? Aí fiquei até aposentar. Até e aposentou em que ano? Eu aposentei em 2006. 2006. Quase 20 anos já tá aposentado já. Que legal. 2006. Ô Bispo, aí a tua patente, você ficou como soldado, porque antigamente era mais difícil ter promoções, né? Então, o problema todo é o seguinte, né? Para mim, como eu tinha só o 4º ano e cheguei em São Paulo lá, né? Era uma função da Guarda Civil. Guarda Civil era e a Força Pública, né? E chegamos nós lá no meio, que era a Polícia Militar. Sim. Então, foi logo depois da Revolução. Então as ideias elas não estavam batendo, eu tentei estudar, né? Cheguei até a entrar, mas é aquele negócio. Um dia eu ia estudar de manhã, aí no outro dia eu colocava de manhã, aí eu ia estudar à tarde. Aí no outro dia colocava à tarde. Não facilitava. Aí não tinha. Hoje não, né? Hoje a promoção é mais fácil. Hoje conversa com o comando, até incentiva. Naquela época não. Não, pelo contrário, atrapalhava, né? Com medo de perder o soldado. Porque às vezes o aluno ia estudar e às vezes com o estudo conseguia um serviço, às vezes virava advogado e pedia abaixo da polícia, perdia o cidadão. Hoje não. Hoje o policial ele tem um incentivo para estudar, fica muito mais fácil. Aí você acabou aposentando como soldado, então? Não, eu aposentei como sargento. Sargento. Fui cabo, né? Quando eu conheci seu pai, quando eu vim para em Ribeirão, né? E aí eu fui lá como soldado, logo fui a cabo, né? Aí fui cabo da guarda, depois quando na reforma eu fui a sargento. Foi a sargento. Patente muito boa, né? Para quem saiu um molequinho lá vendendo sabão, verdura e aposentar, acho que é um orgulho para a família, para todo mundo, né? Então, eu até nesse intervalo, né? Quando eu já estava assim para o fim da carreira, eu queria crescer mais, né? Eu falei assim, pelo menos ser um tenente, sei lá, um capitão. Sim, fazer o chacal. Isso. Tinha um chacal. Aí, só que eu não poderia fazer o chacal, por quê? Não tinha faculdade. Não tinha faculdade. Aí eu falei, para quem não sabe, acompanha nós, é um degrau que pula da polícia, que a gente fala de praça para oficial. Quem não fez o barro branco, aí fica 15 anos na polícia, se tiver curso superior, já vira oficial, vai para tenente, primeiro tenente, segundo tenente, capitão, major, coronel. Aí você não tinha a faculdade. Então, eu não tinha. E eu não tinha também a intenção de ser professor, né? Sim. Que agora nós vamos entrar nisso daí, no professor Portinari. E aí o que acontece? Aí fui lá, fiz o curso de graduação, né? Depois fiz o curso de pós... Quando eu fiz o curso de pedagogia. graduação... A tua graduação é em pedagogia? Não, fiz história, né? História. Como eu sempre gostei de política, né? Sim. Eu não identificou com a história. Eu fiz história justamente por causa da política. Entendi. Né? Fez em Ribeirão? Fiz em Ribeirão, lá na Barão do Mauá. Barão, curso muito bom de história lá. Fiquei muito conceituado. Foi 4 anos lá. 4 anos sofri. Depois de velho, então, Bispo. Aí você já tá na polícia. Tinha vez que eu ia até fardado lá trabalhar, né? Isso. Eu acabava de sair do serviço, já tinha que ir na faculdade. Já ia. Né? Eu chegava lá na sala de aula fardado. Lá, aí tinha um professor que chegava, pré-julgava também, né? Queria debater. Mas depois, né? Eles até gostaram, né? Entendi. Ficava até...
Aí terminou, fez 4 anos, aí fez pós-graduação também em História. Aí tentei fazer o Chacal e justamente quando fui fazer o Chacal, o governo tinha cortado. Agora parece que voltou o Chacal de novo. Tá voltando agora. Voltou, né? Mas ficou quase 15 anos eu falei assim, tá vendo? Essa aí não era pra ser, né? Não tive sorte, né? Mas assim, eu acho que você tem que pensar assim que Deus te abençoa, assim, igual a gente tá falando, lá do vendedor de sabão, igual você falou, família humilde, e hoje ser um sargento, bispo, eu acho assim, que, lógico que a gente, igual você falou, tem que crescer mais, você estudou pra isso e tal. Exatamente. Mas eu acho que você já foi, assim, Deus foi muito bom com você, Opa, porque era difícil. Só tem que agradecer. Só tem que agradecer, porque é difícil um jovem de 20 anos ir pra São Paulo, pegar a mala e ir pra São Paulo. Hoje, você não consegue ver qualquer jovem aí sair e falar assim, ó, eu vou largar tudo sem saber onde vai ficar. Você falou, sem contato da mãe, do pai. Então. Se tivesse precisando de dinheiro lá, você tinha que se virar, não tinha nem como pedir dinheiro. A escola naquela época de polícia era 6 meses. 6 meses. 6 meses terminava o curso, né? E eu fui policial menos de 20 anos. Olha aí. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu era magrinho, né? Eu pesava 58 quilos, né? Eu lembro que a calça minha era 36. 36. Então, franzininho, né? E eu ia atender a ocorrência assim, né? A pessoa ficava olhando para mim, será que esse menino vai... É o guarda-mirim. Será que ele vai? Eu falei assim, é comigo mesmo, não tem jeito. Que legal. Eles ficavam olhando assim. assim. Mas vamos falar do bispo professor, então. Aí você se formou, aí logo em seguida aposentou da polícia, aí você chegou a dar aula em sala de aula, virou professor, ministrou aula. Eu me formei, né, que nem eu falei, na Barão de Mauá, e aí comecei a dar aula, depois parei, né, que estava difícil levar tanto da polícia e a aula, né? Tava difícil e já estava também... E o acúmulo de função é difícil dos dois, não dá certo. Aí parei, aí depois quando eu aposentei, aí fiquei só à disposição da escola, né? E que escola que você pegou? Estava dando aula quando você aposentou? Eu trabalhei em várias escolas. Eu trabalhei na escola de São Simão, trabalhei na escola Portinari lá de Batatais. Escola muito boa, foi referência já. E em Ribeirão trabalhei em várias escolas, né? Trabalhei na escola de Jardim Progresso, trabalhei no Musa, trabalhei no primeira escola que eu trabalhei lá em Ribeirão foi a Santos Dumont. Santos Dumont. Trabalhei em várias escolas aí. Entendi. E quando que o Bispo Portinari, o professor Bispo Portinari, chegou em Brodowski? Eu cheguei em Brodowski aqui, eu tô aqui desde 2004. 2004. Você era polícia, então, porque você aposentou em 2006? Já faz 20 anos que eu tô já está aqui em Brodowski. Já 20 anos que eu tô aqui. E o bispo mora em que bairro? Mora ali no bairro Las Calas, né? Scala. Próximo ali ao CDHU. E quando você chegou, você já foi morar lá? Tinha um terreno lá? Ou você morava em outro bairro? Não, quando cheguei, né, eu estava morando aqui no centro, né? Fiquei pouco tempo morando no centro. Aí já logo em seguida saiu o loteamento lá, não sei se você lembra. Muito bom, lembro. Aí eu comprei, né? Aí só esperei a autorização para construir e foi um lá. dos primeiros moradores, então, lá do Foi. Ô, Bispo, o que te levou a vir de Ribeirão para Brodowski? Por que você falou assim, Brodowski? Ribeirão é uma cidade boa, uma metrópole, mas tem Cravinhos, tinha Jardinópolis, mesmo Sertãozinho, que você falou que trabalhou em Sertãozinho é uma cidade modelo. Então. E por que escolheu Brodowski? Na verdade, nem sei explicar. Por quê? Eu não conhecia Brodowski, eu não tinha familiar em Brodowski, e sempre tinha algo falando assim, você tem que ir para Brodowski. Quando você ia para Batatais, você tem que ir para Brodowski, você tem que ir para Brodowski. Eu falei, Jesus, mas como? Eu não conheço ninguém, meus familiares não moram lá e tal. E aí um dia eu vim aqui, né, conhecer, falei, vou conhecer lá Brodowski. Porque quando eu era menino, eu andava de bicicleta de Ribeirão, eu ia até Jardinópolis, buscar manga, na época de manga, né? Ia a vários lugares, menos aqui em Brodowski que eu não tinha vindo. Você vê que uma situação, né? Para vir trabalhar aqui em Brodowski, acabou não trabalhando. Não dando certo. Não dando certo. Pegar aula, não pegou aula em Brodowski. Eu peguei aula agora no depois, final. Mas não morando aqui. Trabalhei aqui no JASP também, né? E agora estou afastado para campanha e tal, né? Sei. Vamos ver depois que a gente volta aí. O Bispo, aí você falou então que está afastado já para cuidar da política, mas me conta um pouquinho. O Bispo
Portinari, o professor Bispo Portinari, não é político de agora. Já faz um tempinho que você é apaixonado pela política. Eu amo a política, né? Muita gente fala, você é louco e tal. Eu falei assim, eu vou fazer o quê, né? E é uma coisa que está dentro de mim. Sim. Né? E tanto é que eu saí 2 vezes candidato lá em Ribeirão Preto. Você foi candidato em Ribeirão também? Foi 2 vezes candidato, né? Você lembra quem que era o prefeito, quando você foi candidato a prefeito lá na época? Foi esse que está agora, o Nogueira? Nogueira, né? Ele era. Então, ele disputou com a Darcy Vera na época. Foi lá atrás. Porque você já saiu candidato aqui em Brodowski também. Saí uma vez aqui em Brodowski. Então, eu saí 2 vezes lá em Ribeirão. Na segunda vez, eu fui o 3º mais votado, né, do partido. Olha que legal. Mas aí, como não deu... Como é que fala? Coeficiente eleitoral. Isso. Aí não elegeu ninguém, né? Entendi. Então... voto perdido, então. E também... uma vez trabalhei também com o Gasparini, né? Gasparini. O maior prefeito de Ribeirão Preto, 4 vezes prefeito de Ribeirão Preto. Eu tava dando aula lá em São Simão. Falei, nossa, eu tô lascado. Longe viajar todo dia, né? Longe. Você vê que às vezes Deus recompensa a gente, dá as bênçãos, né? E aí eu tava lá dando aula, né? Recebi um telefonema da secretária do Gasparini. Ele falou assim, o prefeito pediu para ligar para você e tal. E eu não tinha nem assim muita intimidade com ele, né? Eu até falei assim, Jesus. Aí eu falei, não. Aí eu falei, mas, né? Perguntei para a secretária, mas o que é? Não, ele que tem aqui uma vaga aqui e ele precisava de você aqui, se você interessar. Ele mandou perguntar se você interessar, pode vir amanhã. Ou até hoje, se quiser, né? Eu falei, não, então amanhã eu vou aí. Aí fui, né? Aí ele falou assim, eu preciso de você lá na Transerp. Né? Eu falei, tudo bem. Né? Aí fui para a Transerp, né, como chefe administrativo. Né? Aí eu parei de dar aula para ficar trabalhando na prefeitura. Com o Muniz? Você chegou a pegar o Muniz lá na Transerp ou não era o Muniz? Trabalhei com o Muniz, né? Com o Coronel Muniz. Né? Gente boa. Engraçado que quando o Gasparini assumiu, eu falei com o Coronel Muniz, né? Ele falou assim, não, aqui já está tudo, né? Organizado. E aí dá um pouco... Ele chama. O prefeito me chama e põe eu para trabalhar com ele, né? Eu falei assim, olha... É o destino. E aí, depois, o Gasparini não conseguiu o segundo mandato, Sim. né? E aí eu falei, bom, agora eu tô na rua, né? Porque o meu cargo era cargo de confiança, né? Peguei, né? A Darcy ganhou a eleição. Sim. Também não tinha intimidade com a Darcy. Né? E mesmo o grupo político dela era outro, né? Aí a Darcy falou assim, Bispo, é o seguinte, poxa vida, você é do outro time aí, mas tem muitas referências boas suas. Olha que legal. Não, você vai ficar conosco aqui. É bom saber disso, Bispo. Muita gente está assistindo nós, não sabe dessa história aí, ó. Aí eu trabalhei com a Darcy também, no primeiro mandato dela. Você entendeu? Na Transerp. Na Transerp também. Continua fazendo Só que aí ela pediu para mim, quando ela falou assim, eu tô com um problema lá na Ciretran, né? E eu precisava de você lá na Ciretran. Falei, não, é comigo mesmo, aonde, né? Aí fui na Ciretran, foi um Paulo, chegou a trabalhar com o Dr. Paulo lá? Trabalhei. E foi o maior sucesso, rapaz. Olha, fazia até fila lá para pessoa para me atender lá, era muito bom, né? Foi muito bom. Então eu trabalhei nessas 2 gestões. Entendi. E aqui em Brodowski também foi candidato aqui foi em 2012. Foi, né? Não fui eleito, né? Mas também estava chegando em Brodowski também, né, Bispo? Pouca gente te conhecia. Tava começando agora. Exatamente. Ô, Bispo, e aí? Você falou que gosta de política, nós vivemos de política, igual o pessoal fala, vocês é louco estando na política, mas eu costumo responder assim, lá na Câmara tem 11 cadeiras para ser ocupada e na Prefeitura tem a cadeira do prefeito e do vice. Alguém precisa ocupar. Exatamente. Se eu não colocar pessoas do bem, alguém do mal vai ocupar. Exatamente. Essa cadeira tem que ser ocupada por alguém. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente se dedica, cede o nome para poder participar.
E com tudo isso, bispo, aí a gente vai chegar na política local, com esse gabarito. Eu até conhecia já o bispo, meu pai que conta muito de você, que trabalhou com você, também a referência é muito boa. Isso te capacitou para nós te convidarmos para ser nosso pré-candidato a vereador. Isso. E por que você aceitou agora disputar essa eleição aqui com a gente? Ou mesmo você, por que você colocou seu nome à disposição para ser vereador em Brodowski, pré-candidato a vereador em Brodowski? Então, porque assim, né? Eu fui candidato 2 vezes e as outras vezes que eu não fui candidato, eu procurei ajudar as pessoas, né? Sim, eu vi. Inclusive o Baleia, quando ele não era nem conhecido em Ribeirão, eu ajudei muito ele para ele ser eleito, né? Então, se você chegar lá no deputado lá, ele vai falar meu nome inteiro. Se fala assim, o bispo, ele fala o nome inteiro. Sim, né? os assessores dele falou muito bem de você também. Então, aí eu teve outros candidatos também, que eu ajudei lá em Ribeirão e tal, né? E o povo falando assim, poxa vida, se você tivesse investido em você, desde quando você começou, você já era... Um grande político, né? Você parou e tal. Você se preocupou mais com os outros do que com você mesmo. Então, formou outros candidatos. Aí eu fui ouvindo isso daí, né? Um falando, outro falando, tal. Falei assim, tudo bem. Eu não sei o que vai acontecer no final, né? Mas a gente está colocando aí o nome da gente à disposição aí como pré-candidato. E além do bispo ser essa pessoa que está em todo lugar da cidade, andando, muito ativo, você também tem um programa na Rádio Portinari também, Brodowski, né? Tem que eu faço de sábado, né? A partir das 19, né? Só que lá o meu programa ele evangélico. É evangélico, né? Eu já trabalhei em outras rádios, né? Em Ribeirão Preto, trabalhei acho que umas 3 ou 4 rádios lá em Ribeirão. Fazia um tipo de programa diferente, né? Entendi. Então, quando tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de fazer o programa aqui em Brodowski, eu ia fazer igual o programa que eu fazia lá em Ribeirão, né? Mas é aquele negócio. É o chamado de Deus. Eu falei assim, não, você vai... Parece que eu chegava até a sonhar. Você não vai fazer esse tipo de programa. Você vai fazer esse programa que eu estou indicando. Tanto é que um dia eu cheguei a fazer igual o programa lá de Ribeirão. Aí quando foi no outro, né, todo mundo estranhou, né? Porque meus ouvintes... Eu falei, uai, você mudou? Tal, né? Eu falei assim, eu mudei, né? Não sei explicar. E tem uma audiência boa, bastante gente participa, né? Tem, graças a Deus, né? Faz com a família. Eu tenho a minha irmã, né? Que me ajuda, né? Sim. Dá o suporte lá para mim. A gente assiste né? no Facebook, às vezes faz as lives. Às vezes alguns pastores, né? Que vão pregar também. Quer também dar palavra lá. A sua igreja qual que é, bispo? Que você a igreja que eu frequento é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Igreja muito grande aqui em Brodowski. Mas lá, na rádio é evangélica? Não, a rádio, o meu programa não tem vínculo com a igreja. Que a igreja, né? Entendi. Entendeu? Então, é o programa do Bispo Portinari. Eu vou lá na igreja, congrego lá, mas o programa... Aí, falando em Bispo Portinari, igreja, o pessoal acha que o bispo aqui é da igreja. E não, esse é sobrenome, né? É o meu sobrenome. É o sobrenome, porque o pessoal fala assim, mas ele é da igreja, ele é pastor lá da igreja. Eu falei, não, é o sobrenome. Até no nome ele tem bispo. Lá na igreja eu fui diácono, né? E depois eu fui promovido a presbítero. Que legal. E o Portinari veio da onde, Bispo Portinari? O Portinari veio daqui mesmo, porque assim, né? Eu usava Bispo Zumbi, né? E a turma falava, não, mas por que isso e tal, né? Eu falei, não, eu insistia, né? E aí um dia eu fui viajar, eu tinha que fazer uma viagem para Santa Catarina. O que aconteceu? Aí a turma perguntava, quando eles entravam em contato comigo, falavam assim, mas onde você mora? Eu falei, em Brodowski. Aí eles falavam assim, mas Brodowski é fora do país, né? Eu falei, não, aqui no estado de São Paulo, né? Que é a terra. E aí falei assim, para você sintonizar melhor, é terra do Portinari. Aí ele falou assim, nossa, aqui na nossa escola nós temos aqui uma foto do Portinari, né? Uma foto do Portinari.
Aí eu falei assim, tem, então quando eu chegar aí você me mostra a foto. Aí nós temos uma foto enorme dele aqui, na parede aqui e tal, né? E aí quando chegou o dia, né, peguei o avião aqui em Ribeirão, fui até lá, e cheguei lá, tal, conversamos, tudo. Aí eu falei assim, eu quero ver a foto do Portinari aí que vocês iam mostrar, né? Aí falou, depois a gente vê, vamos aqui discutir o nosso assunto e depois a gente... Eu falei, tudo bem. Aí fui lá na escola, eles me levaram lá na escola para ver a foto do Portinari. Cheguei lá, não era a foto do Portinari, era a foto daquele... como fala, trabalhador rural, né? Uma obra de Portinari. É o lavrador. Isso, uma obra de Portinari, né? Que ele fez com aquela enxada na mão, não sei se é. Aí eu falei assim, não, isso daí não é Portinari, o Portinari é diferente. Eles pensavam que era o Portinari aquele lá, né? Entendi. E aí começaram a dar risada quando... então, todo lugar que eu ia lá em Santa Catarina, lá, o Portinari. O Portinari. Aí eu falei, não tem jeito, vai ser Portinari mesmo. Pegou e ficou até hoje aí. Ô, Bispo, nas tuas redes sociais também você tem uma foto tua lá dando entrevista para a Globo também. Não é a IPTV, não, é Globo Nacional. Então, foi uma vez que eu fui fazer um curso lá curso de política mesmo, lá em Brasília. Em Brasília, né? Fiquei 15 dias lá. E aí a gente sempre tinha entrevista, tinha várias coisas, né? E aquela moça lá da Globo lá que fez a entrevista minha, que legal. Né? E foi muito importante. Tem até mais foto lá de coisa. Pena que não tem a gravação. Ficava legal, você achava, né? Então, antigamente, se fosse hoje, a gente conseguia até procurar. Hoje a gente grava tudo, né? E naquela época a gente não teve o pensamento de gravar. A não ser que entrar em contato com a Globo lá. Mas é difícil, nem vale a pena. Só essa foto que você tem lá, é bom que você tem história para contar. Então. Foi lá quando eu fiquei lá em Brasília, lá, né, fiquei 15 dias lá. E foi muito bom. Entendi. Ô Bispo, nós fizemos um combinado aqui de cada candidato ficar aqui um tempinho. Tá rendendo muito o nosso assunto aqui. Se deixasse, a gente tinha mais meia hora e 40 minutos para falar aqui. Mas a gente tem que dar oportunidade para os outros também. Exatamente. E vai ser o primeiro de muitos que a gente vai gravar aqui, tá? Hoje a gente ficou aqui mais para conhecer quem que é o professor Bispo Portinari. Até eu que já te conhecia, você me contou muitas coisas novas aqui, aumentou até mais a minha admiração daquele molequinho sofredor, humilde de Ribeirão Preto, e hoje aqui um homem formado, vencedor na vida, né, Bispo? Você pode falar que você foi um vencedor na vida aqui. Hoje você já tem o troféu de vencedor aqui. Ô Bispo, e só para terminar nosso assunto aqui, eu estou perguntando para todo mundo que eu venho aqui entrevistar. Nosso programa é o Pode Mudar. Independente se o Bispo, o Fábio, quem seja o político, em janeiro de 2025 aqui em Brodowski, qual que você acha que é a primeira ação que o governante de Brodowski tem que fazer em janeiro de 2025 para mudar a cidade de Brodowski? Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para uma área que eu conheço, né? E eu acho a mudança seria segurança, né? E seria também na área de educação, né? Onde poderia mudar para poder, né, dar mais atenção, mais suporte, né, para os professores, né, para as crianças. Sim. Mesmo na segurança, o que eu bato bastante... E nós tínhamos que ter um programa só para falar de segurança e educação, que nós vamos ter, tá, Bispo? Nós vamos ficar bastante aqui, ainda mais o Bispo, 30 anos de polícia aí. Tem muita experiência para contar de nós, nessas cidades que você trabalhou, o que eles fazem. E não é porque você já aposentou que você parou de olhar a segurança. Pelo contrário, você acompanha muito. Eu acho assim que o negócio que tinha que fazer urgente em respeito à segurança é o monitoramento na entrada e saída da cidade. Hoje está muito fácil daí. Chega um carro, já a própria câmera de segurança já identifica o que é. Roubou uma residência aqui. Que carro que foi? Vai lá no circuito de câmera lá. Para que saída que ele saiu? Ele saiu para Batatais, saiu para Ribeirão, saiu para Jardinópolis. Na hora que ele estiver chegando em Jardinópolis, a polícia de Jardinópolis já está esperando ele lá, de braço aberto, lá para... Eu acho que não é difícil, né? Porque nós temos 4 saídas, né? 4 saídas. Hoje, né?
Tem a de Batatais, Jardinópolis, Ribeirão e Serrana. E então, temos um efetivo muito bom de policial militar também, exatamente, né? Incentivar a atividade delegada. Eu acho que veio algo para... Eu vi que você já comentou, isso, sobre isso. Não, mas nós vamos falar nós sobre isso daí, Bispo, que você vai ser professor nosso para falar da atividade delegada, o teu pensamento. Não sei se você pensa em guarda municipal ou não, mas a gente podia discutir aqui. Então a gente vai ter um programa só para falar de política. Hoje é mais para conhecer o Bispo Portinari. Mas assim, o pessoal de casa que está nos vendo aqui, pode ficar tranquilo que a gente vai voltar para discutir isso daí, que você tem muito para ensinar. Igual a gente falou, da atividade delegada e guarda civil, guarda municipal, eu acho que era uma boa para a cidade também, né, Bispo? Exatamente. Ô, Bispo, então eu queria te agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Vamos voltar aqui outras vezes. Obrigado pela sua presença, viu, Bispo? Sim. Vamos sim. Então tá bom. Bispo, valeu. Pessoal que está nos acompanhando de casa aí, obrigado. Até o próximo aí, pode mudar. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.